Pessoal, boa noite. Eu não sei se vocês escutaram a minha introdução, né? Logo no começo estava muito baixinho, mas boa noite. E eu quero dizer para vocês que esse slide eu fiz essa apresentação há uns dias atrás, essa semana, para crianças e adolescentes de escola pública estadual em São Paulo, adolescentes na faixa etária de 14 a 17 anos. Então, para a gente falar sobre um tema tão difícil, tão delicado, tentei trazer assim, trazer a verdade, né, do que é um aborto, mas tentar passar, né, o conteúdo, né, como deve se passar mesmo. Mas é isso. Por que defender a vida? Né? Então, essa é a pergunta inicial, né? Por que a gente tem que defender a vida? Né? A gente vê a todo momento, né, a mídia, a música, a cultura, a universidade, escolas, planos de governo, todos, assim, a grande maioria, né, 90%, o discurso é o mesmo, né? Direitos reprodutivos da mulher, saúde integral da mulher, falar sobre interrupção da gestação, interrupção da gravidez, amontoado de células, aqueles termos assim que na verdade são eufemismos, né? Que nada mais, nada menos querem falar sobre o aborto, né? Que é um assassinato de um ser humano em desenvolvimento, né? Um nascituro, né? E o que eu quero dizer para vocês, professor, pode passar a próximo slide, que desde o início desse ano, desde o dia 1º de janeiro até a data de hoje, né? Hoje, dia 16 de maio, né? 16 de maio, nós já temos mais de 15 milhões de abortos provocados. Gente, 15 milhões de vidas que foram estraçalhadas, né? Retiradas de propósito, porque queriam, né? Porque temos aqui não se fala, né? O aborto espontâneo, né? Esse aqui é o provocado. Então, o ano passado, nós chegamos a uma faixa de 45, 46 milhões de abortos. Então, assim, é um número extremamente alto, né? É, e aí, quando nós vamos falar sobre outros problemas, né? Nesses 2 últimos anos, infelizmente, que toda morte nós lamentamos, né? Muito triste. Mas a gente sabe que nesses 2 últimos anos foram anos diferentes para todos nós. Nós nunca passamos pelo que passamos durante esses 2 últimos anos. Todo mundo sabe do que eu estou querendo falar, não é? Infelizmente, muitas pessoas também faleceram. Mas o que eu quero dizer para vocês, e não quero também diminuir nenhuma morte, mas o que eu quero dizer para vocês é que todo ano, milhões e milhões de seres humanos também morrem, né, por abortos, né? Então isso é muito, é muito, é muito grave. É um genocídio que a gente está falando, né? Só Atual. uma observação, né? Só uma observação. Você está se referindo à pandemia, né? Os 2 anos. Isso, professor. Eu não quis falar para você não ter problema no seu canal. Não, mas sim, mas acho que só citar não vai. Não pode falar disso aqui, ó. Ah, sim. Isso aqui, né? Mas o que Sim. acontece é o seguinte: aqui aquilo que a gente sempre tem dito, né? Aquilo tudo foi instrumentalizado, né? Para avançar com a agenda, né? E o aborto faz parte dessa agenda da cultura da morte contra a vida, né? E então por isso que a gente observa, né? Como que tudo vai caminhando, né? Num roteiro convergindo, né? Para que essa cultura da morte avance, mas a gente faz frente a isso. Mas aí uma coisa interessante observar é justamente isso, quer dizer, que nesses 2 anos muita coisa aconteceu que nos chocou a todas as medidas abusivas que nós temos conhecimento, mas junto com isso está se intensificando no mundo todo a cultura da morte, a agenda do aborto e outras afins que desprezam e banalizam o valor da vida
desde a sua fase nascente. Isso, muito bem lembrado, professor, falou que nós temos mais do que nunca a Agenda 2030 com suas ODS, né, que colocam em primeiro lugar essa questão da saúde integral da mulher, né? Em nenhum momento fala sobre o ponto aborto, né? Eles colocam saúde integral, saúde reprodutiva, e isso o aborto está dentro, né? Faz parte, infelizmente faz parte. Mas o senhor pode passar a próximo slide, professor? Nós temos o Ela seguinte. está, uma observação para o pessoal, como a apresentação dela está aqui no meu computador, né? Então, você fica à vontade, a hora que você precisar, você pode pedir que aí eu vou clicando aqui e vou passando, tá bom? Porque eu pedi para ela passar aqui, porque assim fica mais fácil a gente poder exibir. Sim. Então, fica à vontade, tá? Deixa eu passar aqui a próxima. Ok. Pois é, o que vocês estão vendo aqui na tela, né, é a solução mágica dos problemas da mulher, né? Então, gente, o que é passado para a mulher, para a adolescente, que tem, né, de repente, né, aparece grávida com uma gravidez não planejada, né? Então, o que acontece nesses momentos? A solução mágica simplesmente é essa: a recomendação das amigas, dos colegas, a recomendação dos familiares, recomendação da mídia, de tudo, né? Solução mágica para os seus próprios problemas. Aborte, você está resolvido. Como se isso fosse exatamente tão fácil, mas não é, né? Nós sabemos que não, né? Nós sabemos que a gente não pode solucionar um mal com outro mal, né? Então a gente sabe que matar um ser humano, né, matar um bebezinho, ele não vai solucionar os problemas da mulher. Ele não vai fazer com que essa mulher que sofreu, de repente, uma violência sexual, essa mulher vai deixar de ter sido estuprada, entendeu? Não vai passar. Esse mal não vai ser remediado, não é? A gente sabe que as pessoas não falam, né? Mas os males do aborto são muitos, né? Males psíquicos, males que mexem com a questão corporal, física, emocional, espiritual da mulher. Então, mexe com tudo. Mulheres que fizeram, infelizmente, esse ato, né, com o seu próprio filho, depois de muitos anos, se arrependem, não é? Se arrependem e dizem que se pudesse voltar atrás, voltariam, com certeza, né? Então, assim, isso não é falado. O que é falado é: nossa, seja feliz, né? Resolva isso, toma essa pílula, toma isso, toma esse chazinho, sabe? Não vai doer nada, amanhã você já tá bem, né? Ninguém fala. Então, só que a gente tem que mostrar a verdade, essa é a verdade, né? Então, essa não é uma solução que não é uma solução mágica, é uma solução perversa, né? A gente sabe que a indústria do aborto, ela é extremamente rica, ganha milhares de dólares, milhares de reais e dólares, assim, no mundo inteiro, com o sangue de inocentes, né? Com o sangue de inocentes, infelizmente, manipulando as mulheres, né, como fantoches, né? Fazendo parte desse sistema, através dos feminismos, dos grupos feministas que trabalham para isso, né? Professor, pode passar. E aqui nós percebemos o quê? Que essa narrativa toda, ela despreza a vida no nascituro, né? Ela coisifica, né? Tem um desprezo completo pela vida humana, né? Gente, aquele ser humano ali em desenvolvimento, ele não vai ter dignidade, ele não é considerado ser humano, entendeu? Então, assim, o que a gente percebe, principalmente nos movimentos pró-aborto na América Latina, é incrível, professor, isso, que eu já conversei com muitas pessoas, assim, pró-vida, que fazem parte de movimentos pró-vida na América Latina, e eles falam exatamente isso, que o discurso deles é o seguinte, que só se torna um ser humano quando a mulher assim desejar. Né? Quer dizer, não existe essa questão de dignidade, de ser humano, de nada.
né? Então, é apenas um fator do que a mulher pensa, do que vai querer que seja vida ou não. Simplesmente isso, uma escolha da mulher. Olha isso. Então, o que a gente percebe é esse menosprezo, a negação completa do quê? De tudo que acontece que o aborto pode causar na mulher. Essas depressões, problemas psicológicos, é, é, problemas de suicídio entre mulheres assim que cometem, né, o que fazem o aborto, praticam o aborto, muitas entram numa depressão profunda que infelizmente praticam, né? Tentam, né? Então esses são os problemas relacionados, problemas psicológicos, né? E problemas físicos também. Quais seriam esses problemas físicos? Muitas têm problemas com hemorragias, perfuração de útero, muitas ficam com problemas seríssimos, né, de infertilidade, tem problemas, de repente, durante alguns anos para terem filhos, né, depois. Então, esses são os problemas graves que devem ser mencionados, né? Até câncer de mama também está relacionado. Existem estudos de mulheres que praticam vários abortos durante a vida, a tendência é altíssima a ter câncer de mama. Isso não é mencionado, né? Então, o que eu quero dizer aqui é o exemplo da atuação da Planned Parenthood, né, que é uma empresa que se diz de planejamento familiar, né, que está nos Estados Unidos. É uma empresa riquíssima, riquíssima, que trabalha, né, exatamente com isso, com esse planejamento, ou seja, é uma empresa que trabalha com abortos, né, em todo o mundo. Então, para vocês terem ideia, existem 66 mil filiais da Planned Parenthood espalhadas no mundo. Eu queria Sabe só quanto? observar, só uma questão importante, que essa questão da atuação dessa multinacional aí, dessa entidade que atua em vários países, né? Ela está muito bem retratada aqui nesse livro aqui, IPPF, a multinacional da morte, onde ela vai falar essa e outras, né? Esse livro aqui é do Jorge Scala e foi traduzido aqui no Brasil pelo Padre Lotti, grande amigo nosso. Então, quem quiser depois, né, detalhar melhor sobre a atuação dessas entidades, né, que, que fazem o que fazem, né, toda tudo isso que a gente tem visto, né, essa ação de ceifar a vida desde a sua fase nascente. Então, esse livro é muito importante. Sim, inclusive o Jorge Scala tem um outro livro maravilhoso falando sobre ideologia de gênero. Recomendo também. E também comprei com o Padre Lodge, né? No Provida Anápolis, comprei o livro com ele. E o que voltando a falar, é que a Planned Parenthood tem 66 mil filiais em todo o mundo. Vocês têm noção de quantos McDonald's, um exemplo, quantos McDonald's existe no mundo inteiro? Empresas assim, filiais de McDonald's, franquias de McDonald's? 33, 32 mil em todo o mundo. Gente, quanto é o preço de um McDonald's e quanto é um preço de um aborto? Para vocês terem noção do quanto essa empresa, a IPPF, a Planned Parenthood, lucra com a morte desses inocentes. Então, assim, é uma empresa extremamente rica. E o que é que ela faz exatamente? Na sua atuação, ela praticamente, quando vai ter aquela primeira conversa com a mulher, ela não fala em nenhum termo, assim, por exemplo, ele, ela, o bebê. Não pode humanizar, né, aquele ser humano que a mulher está ali carregando no seu ventre. Em nenhum momento os enfermeiros, as pessoas que trabalham nessa entidade podem tratar aquele ser humano ali, né, devidamente como ser humano. E usam outros termos, como produto da concepção, saco, amontoado de células, ou até menstruação. Então, são termos assim que eles utilizam para
praticamente não humanizar aquele bebezinho. E outro ponto também seria a questão de não mostrar a ultrassonografia. Por que será, né, gente? Porque quando a mulher, né, na grande maioria das vezes, vê aquele bebezinho, né, vê o seu filho, que já está formadinho, né, na grande maioria das vezes, já está todo formadinho, a mulher fica balançada e, na grande maioria das vezes, desiste do aborto. Né? Então, a atuação da empresa tem muito disso. Então, não trazer termos que vá humanizar aquele ser humano, aquele bebê, e também não mostrar a ultrassonografia. Tá? E aqui eu quero trazer para vocês uma citação do Papa João Paulo II, que o professor também fala muito, né, professor, no seu livro Legislação e Vida também. Só uma observação, se você me permitir, todo o meu trabalho, o nosso trabalho da defesa da vida, praticamente começou com a leitura da Evangelium Vitae, né? Então, a encíclica Evangelium Vitae, eu sempre recomendo, porque, inclusive, quem ajudou a escrever a encíclica, né, quem ajudou, são vários assessores, né, especialistas, né, que ajudam o Papa, depois ele dá o tom final, né, faz os ajustes aqui e ali. Quem ajudou foi o professor Michel Escuias, quer dizer, que foi meu professor de bioética, e recomendo sempre todas as obras dele. Tem uma visão muito fantástica sobre a atuação da ONU, né, o envolvimento da ONU nessa cultura da morte, na disseminação, etc. E ele conseguiu colocar bastante coisa no Evangelho Vitae. Coisa difícil, hein? Eu falo isso que muitas vezes eu já assessorei tantos tomadores de decisão, você apresenta um parecer, depois vem outros, e acaba você sendo meio que voto vencido às vezes, né? Mas o Michel Escuias, Monsenhor Michel Escuias, ele deu uma grande contribuição, e essa encíclica, Evangelium Vitae, muito importante, porque o Papa João Paulo II, ele faz nessa encíclica aquela denúncia de que a vida humana está sendo atacada nas pontas, no ventre materno, né, com o aborto, e na velhice com a eutanásia. Então, é uma encíclica muito importante, que foi assim ponto de partida para todo o nosso trabalho para a vida. Sim. Eu peguei uma citação do Papa João Paulo II e ele fala exatamente sobre isso. Dentre todos os crimes que o homem pode cometer contra a vida, o aborto provocado apresenta características que o tornam particularmente perverso e abominável. A gente sabe, não tem como a gente esconder, não é, que o aborto não é esse arco-íris que é passado. Muitas pessoas falam, mas ninguém quer que seja mostrado o que acontece com aquele bebê, com aquela vida, com aquele ser humano. E as pessoas não querem. Muitas vezes, quando a gente mostra, falam: ah, não, mas isso vai traumatizar a mulher, é desconfortável. Nossa, agora, o que. E aquele ser humano ali? E aquele ser humano ali? Sabe? A gente fala sobre o ponto de vista da mulher, sobre o ponto de vista de outras pessoas, mas e aquela vida ali em desenvolvimento, né? A gente vai esquecer? Não, né? Então vamos falar sim, vamos mostrar sim o que é. E o que a gente está fazendo com isso? Conscientizar é a grande palavra. A gente não está querendo impor nada, a gente quer apenas conscientizar, né? Trazer a verdade, né? Tirar as amarras, né? O que está fechando nossos olhos para mostrar a verdade. Professor, o senhor pode passar. Olha, antes só um comentário aqui da Marizari. Não, é um outro comentário que ela fez, apesar que esse também. Ela diz assim: essa empresa que a senhora citou, uma das pessoas foi escolhida pelo Biden para o atual desgoverno dele com relação à defesa da vida e da família. A gente sabe, né, que o governo Biden está visceralmente comprometido com tudo que está ligado à cultura da morte. A gente está vendo em todos os aspectos, né? Já sabia-se disso, a gente já sabia disso, mas está aí. Ele pisou no acelerador para a agenda do globalismo e por aí afora. Também ela lembra aqui, né, Padre Lott, guerreiro de Deus, maravilha. Vamos lá. Então,
nós vamos agora para o início da vida, né? Quando se inicia a vida, e aí o senhor pode já passar a próxima, que essa é só, pronto. Quando se inicia a vida. Então, aqui eu coloquei, eu achei interessante a gente colocar os dois pontos de vista, né? Os negacionistas, eu usei essa palavra aqui também porque foi uma palavra muito utilizada nesses 2 últimos anos, e eu coloquei essa palavra porque os negacionistas é quem realmente nega que a vida se inicia na concepção, né? Então nega tudo através de quê? De mentira, de falácia, de teoria sem sentido. Inventam qualquer coisa, gente. Inventam qualquer coisa. E quem são esses negacionistas? Os grupos pró-aborto, né? Os feministas, o lobby da indústria da morte, grandes financiadores, né? Fundações internacionais, que eu não sei se a gente pode falar, né, professor? Porque um negócio, né, tá tão grande, né? Então a gente não pode falar muitos termos, né, para não ter Não, problemas na live. sobre as fundações internacionais, depois, se der tempo, né? Eu vou ver se eu passo um videozinho de 2 minutos, mostrando para vocês que muitas vezes, não foram poucas, muitas vezes fomos a Brasília e ali, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e no STF, nós denunciamos essas grandes fundações internacionais promotoras do aborto. Inclusive no STF, na frente do Barroso. Né? Fizemos a denúncia de todas essas fundações, porque essa agenda vem de fora. Sim. Entendeu? Então, isso é muito importante. É como eu sempre digo, a gente não pode se omitir diante disso. Exatamente. Exatamente. Então, aqui nós temos aqui desse lado aqui são os negacionistas, né? Que querem negar o quê? A verdade de que a vida se inicia desde a concepção. E não sou eu que estou falando isso, tá? É a ciência, é a genética, é a biologia, é a embriologia, as leis, tratados internacionais, a igreja. Então, assim, a vida se inicia naquele momento que tem a junção, né, do espermatozoide com o óvulo. Naquele momento ali, a vida se inicia, a vida vai se desenvolver. Então, a gente não está negando, a gente está mostrando a verdade. Então, qualquer teoria sem sentido, né, são apenas mentiras que querem fazer com que a gente acredite numa narrativa que não existe, né, que é exatamente apenas para matar, né, diminuir a população, é isso. E o professor, o senhor pode passar o próximo? Se você me permite, só para ilustrar. Fica à vontade. Eu localizei aqui, não sei se o som vai ficar. Eu vou tirar o meu. Eu vou colocar aqui para vocês verem uma das falas que nós fizemos lá no Congresso Nacional. Vamos ver se vai dar. Apareceu aí? Apareceu, né? Então vamos ver. 2 minutos. Executam e que promovem tudo. Esses organismos que estão trabalhando internacionalmente pela aprovação do aborto são as fundações que planejam e financiam as ações e as organizações não governamentais que as executam e que promovem tudo isso com enorme soma de dinheiro. Eu tenho aqui, senhor presidente, depois de uma vasta documentação que vou deixar aqui nos anais da comissão, só esse aqui que eu tenho da ONU, né? 3 milhões de dólares de contrato assinado, convênio, tudo, de dezembro de 2010 a 31 de dezembro de 2013, tá? Está aqui depois com a Secretaria Especial de Política para as Mulheres do Governo Federal. Está aqui o documento, vou deixar aqui para a sua apreciação, e muitos outros que nós trouxemos. Está aqui, ó, da ONU. Os organismos que estão trabalhando internacionalmente pela aprovação do aborto, como dissemos, são as fundações que trabalham, que planejam, financiam as ações e as ONGs que as executam. Como as fundações Ford, a Fundação Rockefeller, MacArthur, entre as fundações, a IPPF, a Rede Feminista de Direitos Sexuais e Reprodutivos, as católicas pelo direito de decidir, que não são católicas, falsas católicas, que usam o nome para confundir principalmente os católicos.
a Sociedade de Bem-Estar Familiar no Brasil, a BENFAM, o IPAS, entre as ONGs. A filial norte-americana da EPPF, por exemplo, detém uma rede que abarca 20% de todas as clínicas abortistas dos Estados Unidos. Segundo a fundadora das falsas católicas pelo direito de decidir, Frances Kisling, a IPPF só trabalhou na propaganda pela legalização do aborto nos Estados Unidos, mas não queria entrar diretamente no negócio das clínicas para não serem estigmatizadas pelo público. Nós temos aqui também uma longa entrevista tornada pública pela Frances Kisling. Ela mesma conta que as fundações que financiam as atividades da IPPF obrigaram a entrar diretamente na estruturação e gerência da própria prática do aborto, tornando-se hoje a maior promotora de abortos da América e no mundo. Bom, então é só isso que eu queria ter partilhado com vocês, porque nunca faltou da nossa parte, do movimento Legislação em Vida, do qual a Isaura faz parte, né, na Paraíba, em todas as oportunidades, nos espaços públicos, em câmaras municipais, assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados, essa fala foi na Câmara dos Deputados, no Senado e no STF, a denúncia dessas fundações internacionais, desses organismos, da ONU e tudo mais, por essa cultura da morte, e nós sempre nos posicionamos porque acreditamos no valor da vida desde a concepção, e por conta disso, desse posicionamento com tantos outros grupos do Brasil, até o momento, graças a Deus, nós temos conseguido barrar essa agenda no Congresso Nacional. Mas prossiga, Isaura, por favor. Então, foi muito bom você ter apresentado esse vídeo mostrando exatamente, denunciando, né? São muitos organismos internacionais, né, que financiam essa empresa diabólica que trabalha exatamente com o sangue de inocentes. E nós estamos aqui sendo vozes desses pequenos inocentes. Então vamos falar aqui que o bebê ele tem o seu DNA próprio, né, gente? Isso por ele ser um ser humano, né? Então ele vai receber a carga do DNA da sua mãe, do DNA do seu pai, né? E vai ter o seu próprio DNA, né? Que é o único, irrepetível, né? E o que eu quero dizer para vocês é que é um ser humano, tá, gente? Então, por quê? Porque eu tô falando essa coisa tão óbvia. Não, porque tem gente que, por essas teorias tão malucas que a gente vê que quer negar a humanidade dos seres humanos, diz que aquilo ali é uma bactéria, um vírus, sei lá, inventam qualquer coisa, mas que não é um ser humano. Gente, pelo amor de Deus, por favor. Então, o que eu quero dizer é que, por ele ser humano, ele tem um dos seus direitos mais primários, né, mais iniciais, digamos assim, que é o direito natural à vida, né? Então, ele tem proteção de direitos humanos. Esse ser humano, ele que está em desenvolvimento, ele tem já, sim, uma proteção, né? E já tem direitos humanos. E ele tem essa proteção, direito à vida. E os nossos próximos slides vão justamente falar sobre essa proteção no direito internacional, no direito constitucional, civil, tributário, penal. E daí, vocês prestem atenção que vai ser bem interessante agora. Professor, pode passar. Bom, nós temos aqui o direito à vida, né? E eu vou iniciar aqui com o direito internacional. Trouxe aqui 3 exemplos. A Declaração Americana dos Direitos Humanos, de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Declaração dos Direitos da Criança, em 1955. Né? Todos eles protegem a vida contra qualquer discriminação. Né? Isso aí a gente já tem, né, já coloca aqui a questão da eugenia, tá? A questão do aborto eugênico, né? Qualquer discriminação com relação a qualquer natureza, vamos ver, né? Porque a gente vê que muitos seres humanos são descartados por ter síndrome de Down, né? Por ter lábios lepoриnos, por ter qualquer problema. Daqui a pouco vão ser
pessoas com autismo vão ser descartadas? Será isso? Né? Então, a gente tem que começar a refletir sobre esses pontos, né? Sobre essa humanidade dessas pessoas que querem realmente fazer com que esses seres humanos não sofram, né? São pessoas tão boas, né? Não querem o sofrimento, então descarta esse ser humano das piores formas possíveis, como se fossem uma coisa, né, para melhorar a raça, né, para melhorar a espécie. E isso nada mais, nada menos que é uma eugenia, né, que nós percebemos e estudando, né, que já desde o início do século passado, né, nós temos vários movimentos que trabalham exatamente para a extinção ou diminuição desses inúteis, digamos, entre aspas, eu estou falando como eles pensam, né? E para melhorar a raça, né? Como eles querem melhorar a raça. E o que eu quero dizer, professor, né, que a gente tem, infelizmente, países como a Islândia, que praticamente 2 ou 3 bebês com síndrome de Down nascem por ano, né? Apenas. Por que seria isso, né? Por que seria? Será porque o DNA dessas pessoas que moram nesses países ditos de primeiro mundo são pessoas com DNA avançado? Não. Simplesmente que são, assim que é constatado nos exames iniciais, né, de ultrassonografia, que aquele bebezinho tem síndrome de Down, esse bebezinho é descartado, né? Infelizmente é isso. Então, quando vem a nascer, né, um bebê, é porque é uma família que realmente quis de verdade, e acha um absurdo uma pessoa ser descartada por ter síndrome de Down, por exemplo. O senhor quer comentar alguma coisa? Né, podemos prosseguir, né? Porque já estamos com O tempo. 45 minutos. Eu quero ver se a gente fica aí até 1h15, 1h20. Então, posso prosseguir. Vamos lá. Muito, é isso mesmo, professor. Então, aqui nós temos também o Pacto São José da Costa Rica, que também é um tratado internacional que o Brasil fez parte, assinou, né? E no seu artigo 4º, ele diz o seguinte, que toda pessoa tem o direito de que se respeita a sua vida e esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Então, desde aquele momento inicial, a vida tem que ser protegida. E o Brasil assinou esse pacto, assinou. Então, faz parte. Professor, o senhor pode passar o próximo artigo, ou próximo slide, que é justamente que eu vou falar sobre o tratamento legal do aborto no Brasil, com a nossa Constituição, no artigo 5º, que ele garante o direito à vida a todos, sem distinção. Então, não tem questão de discriminação com nenhum ser humano, com nenhuma raça, sexo ou questão de deficiência, nada. Então, esses tratados internacionais, como esse último que eu falei, que é o Pacto São José da Costa Rica, eles foram aceitos na nossa Constituição Federal, foram recepcionados, né? E eles não podem ser alterados. Então, por exemplo, por tutelar a vida desde a concepção, aquilo ali virou uma cláusula pétrea. Então, por estar no artigo 5º, né? Foi recebido. Então, nenhuma legislação, nenhuma emenda constitucional, nenhuma lei, decreto, nada pode alterar. Então, apenas uma nova Constituição, que eu quero dizer, de tão forte que é, para você ver como o ordenamento jurídico protege a vida desde a concepção. Pode passar, professor. Aqui só uma pequena observação. A gente tem feito um trabalho também há muitos anos para que fosse incluída na Constituição Federal desde a concepção, né? Já criou várias celeuma isso, etc., muitas controvérsias, porque no artigo 5º ele garante a inviolabilidade da vida humana, mas se explicitasse desde a concepção, evitaria o que aconteceu no STF, porque quando o ministro Carlos Aires Brito ele deu o voto dele a favor, um relatório dele ao aborto nos casos o aborto nos casos
não é de anencefalia, foi antes, lá em relação à lei de biossegurança, quando houve a DIN, que o Dr. Cláudio Fonteles encaminhou por STF, em relação às células tronco embrionárias, né? Células tronco embrionárias, o que aconteceu? Ele justificou, né, justamente porque há uma omissão no texto constitucional do desde quando. Ele próprio falou, disse o Carlos Aires Brito, há um silêncio de morte sobre o início da vida, fecha aspas, na Constituição. Então, para suprir isso, o doutor Ives Gandra conversou comigo, naquela época, tinha que incluir o desde a concepção. Olha, eu já conversei isso com vários deputados federais, mas até hoje ninguém tomou essa iniciativa, mas espero que um dia a gente tenha realmente parlamentares que possam também trabalhar nesse sentido, com outras iniciativas propositivas para garantir a vida desde a concepção. Exato. Com relação a isso que o professor falou, o artigo 5º, parágrafo 2º, é justamente o que recepciona esses tratados internacionais como cláusula pétrea, né? No caso, desde a concepção. Então, vamos agora para o nosso Código Civil, que ele, no artigo 2º, ele também protege a vida também desde a concepção, né? Porque ele diz o seguinte, a personalidade das pessoas começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos de nascituro, e um grande exemplo disso são os alimentos gravídicos, por exemplo, uma ação de alimentos, né? Que é para o nascituro, né? Muitas pessoas falam que é para a mãe, não, é conferido ao nascituro e a mãe está representando ele. O próximo slide, vamos falar sobre o Estatuto da Infância, da Criança e do Adolescente, também no seu artigo 8º, e ele traz a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral, ou seja, está protegendo a mãe e protegendo aquele bebezinho em todos os momentos, desde a gestação até o bebezinho nascer. E aqui no meio, aqui, ó, sou eu com meu bebezinho aqui, eu até coloquei uma foto aqui junto para mostrar para vocês. Então, para vocês verem. Então, a gente viu a proteção internacional, a gente viu a proteção na Constituição, Código Civil, Estatuto. Agora, vamos aqui no Código Tributário também, no artigo 126, que fala sobre a capacidade tributária também, que independe da capacidade. Então, o que eu quero dizer para vocês, rapidamente, é que o nosso ordenamento é pró-vida. O nosso ordenamento, a nossa lei, nossas leis são pró-vida. Em geral, essas que eu apresentei para vocês aqui que estão assistindo, é pró-vida, né? Não deixa brechas para a legalização do aborto, né? Então, essa questão da dignidade humana, né? Essa dignidade humana, ela não pode ser retirada, removida e tratar aquele ser humano como se fosse uma coisa, né? Como se fosse uma coisa para ser retirada de acordo com a vontade da mulher, né? Porque está atrapalhando meus estudos, vai atrapalhar a minha vida, vai atrapalhar qualquer coisa. Então, eu vou retirar, vou me desfazer daquele ser humano. Então, não é certo, né? Não é correto. E nós vamos para a parte penal. Pronto. Agora nós já estamos aqui na questão penal. E o crime de aborto, né, é crime doloso contra a vida, tá? Então, assim, é um crime doloso contra a vida. Infelizmente, aqui tem umas fotos muito chocantes que eu coloquei, justamente para mostrar para as pessoas o que é, né? Infelizmente, eu tinha que mostrar. As pessoas falam sobre o tema, mas ninguém quer mostrar o que acontece. Ali, o ser humano completamente formado, né? Infelizmente, despedaçado, porque passou por esse sofrimento todo, né? Então, o artigo 124 do Código Penal, ele fala sobre o autoaborto, quando a mulher comete um aborto mesmo, ela mesmo quer que a vida do seu filho seja retirada, seja, né, ceifada. O artigo 125 e 126 do Código
Penal fala sobre a questão do aborto provocado por terceiros, né? Quando uma outra pessoa, numa ação, né, comete o aborto na mulher, né? Por exemplo, dá um empurrão, alguma coisa, dá algum remédio, essa mulher não percebe que é um remédio abortivo, toma e acaba abortando sem querer, né? Então, isso também é considerado crime, tá? E aqui, eu quero colocar aqui que a questão é de 1 a 4 anos de reclusão, nesse caso, e no caso do autoaborto, é de 1 a 4 anos de detenção, tá? E o senhor pode passar, professor? O 127 foi o 127, que é justamente que quando causa lesão corporal grave. Então, nós falamos sobre as causas do aborto, o crime de aborto, né? E a sua penalidade, a condenação, no caso, quando a mulher é condenada por crime de aborto. Agora, nós estamos vendo aqui que o Código Penal tem as excludentes do aborto. E é o chamado, entre aspas, eu coloco aqui, como aborto legal. Por quê? Porque só isso, é bom reforçar isso, né? Porque essa expressão é a expressão Exato, eu coloquei entre aspas. que usam, né? Que é totalmente indevida, o aborto legal. Sim. Não existe isso, mas o Código Penal, ele apenas não pune nessas situações, mas continua sendo crime. Exato. Crime, né? Exatamente. Assim como o professor falou, o aborto é crime no Brasil, tá? Então, o que acontece? A gente mostrou no artigo 124, 125, 126 e 127, e nós apresentamos aqui os casos do aborto que ele vai ter a condenação, vai ter o processo. Esses casos que a gente vai mencionar agora são as excludentes. No caso, o aborto continua sendo crime, só que não vai haver a condenação, né? Ou seja, a mulher e o médico, as pessoas que vão participar, nessas situações aqui que vão ser descritas, eles não vão ser processados, tá? Por isso que existe essa excludente, tá? Então, temos o artigo 128, que fala o seguinte, no inciso 1 e no inciso 2, que fala sobre o aborto terapêutico ou necessário, que é no caso que é a única forma para salvar a vida da mulher. Então, a mulher não seria processada, nem o médico seria processado nessa situação. Uma outra expressão horrível, né? Aborto terapêutico. Exato. Se a terapia com aborto... Totalmente. Exatamente. É o termo jurídico que nós temos aqui para mostrar para vocês. Então, aqui seria a única forma de salvar a vida, né? Então, o médico e a mulher não seriam processados nessa situação. Temos aqui outra expressão que o senhor também não vai gostar, que é o aborto sentimental ou o aborto humanitário, que é no caso da... Bem, é uma coisa, viu, gente? Só para assim, completar rapidamente, né? Vocês vejam, é que, na verdade, isso acaba sendo utilizado tudo como pretexto, muitas vezes, em muitas situações, tudo como pretexto para chegar ao que eles querem mesmo, para essa agenda que é ceifar a vida humana na sua fase mais fragilizada, em que, no ventre materno, é onde o ser humano requeriria mais acolhida, mais amor, mais acolhida, mais proteção, e é onde ele, infelizmente, sofre a pior de todas as torturas, que é o assassinato no ventre materno, onde jamais isso poderia ocorrer, e onde o ser humano ali ele é vítima, né, desse assassinato, de modo em que ele é inocente e indefeso. Então é terrível isso. Completamente, professor. Então, nessa segunda hipótese aqui nós... colocação, existe aquele famoso filme, né, O Grito Silencioso, muito famoso, muito conhecido, que ilustra de modo muito impactante essa triste realidade. Exato. Recomendo a todos que, se puderem assistir, assistam. Então, nós temos aqui o aborto sentimental ou humanitário, que é nos casos de estupro, né? E, novamente, essa situação, a mulher nem os profissionais não serão processados. E, por fim, nós temos aqui nos casos de anomalias graves, né?
com relação a fetos anencéfalos, de acordo com a DPF 54, o STF julgou que poderia haver o aborto eugênico, né, que seria no caso de bebês com anencefalia, né? Então, isso aí é uma questão muito delicada para se falar o seguinte, porque que eles falam, né, sobre a questão da inexistência da vida humana, inexistência de atividade cerebral, poderia dar a mulher poderia sim solicitar o aborto nessas situações, né? E é uma causa, né, professor? É uma situação muito, em questão de bioética, muito sensível, né? Porque quando a gente pensa as pessoas, por exemplo, que estão em coma, né? As pessoas que estão, por exemplo, em hospitais, em estado vegetativo, né? Essas pessoas deveriam sim também ser excluídas, né? Porque não tem atividade cerebral, né? Então, assim, é um questionamento que a gente faz para quem pensa dessa forma. É porque a banalização da vida, né, o desprezo à vida, começa nas pontas, né? Primeiro no ventre materno com aborto, depois vai a eutanásia. Quer dizer, os fragilizados, os deficientes de todas as formas, entendeu? Não só físicos, qualquer debilidade que a pessoa tenha, ela será descartada na lógica desses que promovem a cultura da morte, né? Isso em todos os aspectos, tá? Exato, é muito triste. A gente vê que em vários países, por exemplo, crianças que têm, por exemplo, lábio leporino, que com uma cirurgia pode consertar, essas crianças também são descartadas, né? São descartadas. E vamos aqui ao próximo slide, professor, e vamos às falácias feministas. A gente escuta muito, né? As mulheres são presas por abortar. As mulheres não podem mais ser presas por abortar. Em todos os lugares a gente escuta muito isso. Só que o que acontece? Não existe mulheres presas no Brasil por aborto. Não existe, gente, infelizmente. Eu vou dizer para vocês que isso é uma verdade, que vai desmascarar as feministas, vai desmascarar quem levanta esse tipo de narrativa. Por quê? Porque o nosso ordenamento jurídico, ele facilita, e eu vou chegar nesse ponto, mas antes de chegar nesse ponto, eu quero falar aqui do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, chamado IFOPEN, que ele diz o seguinte, que não há dados disponíveis sobre algum número de mulheres presas pelo crime de aborto. Não é? Então, você fazendo uma pesquisa nesse documento, simplesmente vai ter 0 ocorrências para a palavra aborto. Não existe mulheres presas, tá? Então, o senhor pode passar, professor? Próximo slide. Agora lá existe mulheres presas pelo quê? Por tráfico de drogas, isso aqui eu quero dizer, tem 62%. 21% ali naquele documento do IFOPEN, 21% de mulheres presas pelo crime patrimonial, né? Roubo, furto, 6% por homicídio. Então, por que as mulheres não são presas pelo crime de aborto? Porque existe, de acordo com a Lei 9.099, né, a suspensão condicional do processo. Né? Temos aqui a suspensão do condicional do processo no artigo 89, né, que a mulher tendo aquelas condições, né, aquelas características, o processo ela pode cumprir em liberdade e com o tempo, 1 ano, 2 anos, o processo é extinto. Né? Então, o que acontece é isso. O senhor pode passar o próximo slide. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o brasileiro é contra o aborto. O Brasil é contra o aborto, a sua grande maioria. De 59% a 79% da população brasileira é contra o aborto. Esse assunto, para a gente, não desce, sabe? Primeiro porque a gente não consegue conceber uma situação dessa, sabe? E o que eu quero dizer para vocês é que essa pesquisa foi publicada no site Terra, tem no site vale.com.br, quem quiser dar uma olhada também, está lá, né? E o que eu quero dizer é o seguinte, então por que, por exemplo, aparece certos julgamentos, né, por exemplo, como esse do STF, que julgou a favor do bebês anencéfalos, por exemplo,
esse do Zika vírus, né, que apareceu também, mas que não chegou a ser julgado. O que acontece? Isso aí é a questão do ativismo judicial, né, que ele constitui uma violação realmente a todo esse ordenamento jurídico, a tudo que eu falei aqui desde o início da nossa palestra. A gente viu os tratados internacionais, Constituição Federal, Código Civil, Tributário, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, tudo isso protege a vida desde a concepção. Então, jamais isso poderia acontecer. Jamais um julgamento desse poderia ser levado, e uma discussão dessa poderia ser levado à tona, entendeu? Por quê? Porque o nosso ordenamento jurídico ele não abre brechas para isso. O que acontece é que existe a questão do ativismo judicial e também dessas benditas portarias, né, que agem, né, que são colocadas de formas para facilitar o aborto no Brasil. Você pode passar o próximo. E então aqui nós temos aqui, por exemplo, outras falácias, né, que temos, assim, escutamos muito, que é meu corpo, minhas regras, o aborto é questão de saúde pública, educação sexual diminui os abortos, e outra que é a mortalidade materna e abortos, né? Meu corpo, minhas regras, a gente sabe que aquele ser humano ali, ele não faz parte do corpo da mulher, não é um órgão da mulher, a gente sabe que aquilo ali é um outro ser humano em desenvolvimento, tem um outro sistema respiratório, sistema cardiovascular, né? Então, assim, tem outro DNA. Então, assim, é outra pessoa, outro ser humano. Então, não faz parte, não é o corpo da mulher. A mulher pode fazer o que quiser com o corpo dela. Se ela quiser pintar o cabelo, se ela quiser fazer uma plástica, se ela quiser fazer, sabe, pintar as unhas, cortar o cabelo, pode fazer o que quiser, usar a roupa que ela quiser. Mas o negócio é que ela não pode assassinar um bebê, assassinar o seu filho, né? Isso aí não é corpo dela, tá? Aqui nós temos essa falácia que é o aborto é questão de saúde pública, e isso aqui eu vou falar no próximo slide, professor, pode passar. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns dados do INCA de 2020, do Ministério da Saúde, que fala sobre os óbitos de mulheres, tá? Que quando a gente escuta, aborto é questão de saúde pública, será que é mesmo? Quantas mulheres morrem por ano no Brasil com câncer de mama? 18 mil mulheres. Com câncer de colo de útero, 6 mil mulheres, 6.596. Câncer de ovário, 4.173. Câncer de pulmões, 12.621. Então, assim, e em muitos outros casos, assim, é só a gente pesquisar, né? Então, quando diz que aborto é questão de saúde pública, é uma outra falácia. É uma outra falácia, né? Você pode passar o próximo, professor? Quando outra falácia é a questão da mortalidade materna no Brasil, que é tratada a questão da gravidez, da gestação, como se fosse uma doença, né? Como se gestar uma vida fosse uma doença. Hoje em dia, a cultura é essa, né? A cultura da morte mesmo. E aquela coisa assim, não, gestação vai atrapalhar com a sua vida, com os seus estudos, com a sua saúde, com o seu corpo. Então isso é muito falado, principalmente entre os jovens, né? E o que eu quero dizer é isso. Aí fala que a questão da mortalidade materna é devido à gestação, que é uma grande mentira. O que eu vou mostrar para vocês não é combatido as causas. Quais são as causas da morte materna? A grande maioria das causas, hipertensão, 20%, 370 óbitos em 2019 de mulheres na questão da mortalidade materna foi devido à hipertensão. Outros casos, 195 óbitos por hemorragia, 69 óbitos por a infecção puerperal, 43 óbitos por aborto, olha o número, 2,7%. 130 óbitos com problemas no aparelho circulatório, 65 óbitos no aparelho respiratório. Então, esses aqui são os dados oficiais, tá, do Ministério da Saúde do ano de 2019. Quem quiser ver dos outros anos, fiquem à vontade, né?
porque ainda não estava completo. Mas isso aqui é para mostrar para vocês mais uma verdade, né? Eles querem combater, outros querem combater logo. Vamos resolver assim. A mulher não pode mais engravidar, ou a mulher tem que abortar, porque ela tem a chance de morrer muito mais alta, tá grávida, grande mentira. Por que não trata essa mulher? A questão da hipertensão, esses problemas, né, problemas circulatórios, problemas com relação a diabetes e tudo mais, né? O senhor pode passar para o próximo? Acho que não tem mais, né? Eu acho que acabou, viu, Zara? Aqui é a Pronto, é última isso. slide, tá? E é isso, só para finalizar, professor, o que eu quero trazer é essa conscientização, tá? Através dessa minha apresentação. Em nenhum momento eu quero chegar assim, julgar uma mulher que já fez um aborto, porque a gente sabe que muitas vezes ela não teve uma orientação, né? Essa mulher não teve uma orientação, não teve uma pessoa que realmente conversasse com ela. Mas a gente está aqui para trazer essa conscientização e mostrar a importância da vida, né? E trazer as verdades, porque esse meio é muito injusto, tem muitas mentiras. A gente sabe que a gente está lutando com grandes monstros, né, professor? Grandes monstros que eu falo assim, enormes, financiados assim, ONGs que são financiadas por monstros internacionais. E nós, Provida, nós mesmos nos financiamos. Mas a gente luta por coisas assim óbvias, né? Óbvias, que é o direito de nascer, o direito de viver, mesmo que se aquele ser humano vá morrer no primeiro segundo de vida, ele vai morrer no primeiro segundo de vida. Quem sou eu ou você para a gente tirar esse direito dele? Não é? É isso, professor. Bom, eu que agradeço, né, a disponibilidade, né, da nossa querida amiga doutora Isaura Farias, mãe de família, tem uma família muito bonita, mora em João Pessoa, né, João Pessoa? Professor João Pessoa. João Pessoa, na Paraíba. E não, eu falei, eu perguntei, porque outro dia eu fui citar uma capital, deu um branco, por isso que eu perguntei, mas é João Pessoa, Paraíba. Então, estou bom de memória, hein? De memória, porque outro dia eu fui citar algumas capitais do Brasil, acertei, mas eu pensei, nossa, será que perguntaram para mim de alguns estados, né? Eu falei, depois eu fui conferir e acertei, então ainda estou bem de memória. Mas viu, então, a Isaura de João Pessoa, né, da Paraíba, faz um trabalho bonito lá, pró-vida, pró-família, tem uma família muito bonita, muito maravilhosa, e se dedica como mãe para dar uma educação cristã para os filhos. Isso é muito importante, né? A gente sempre tem dito em nossas outras lives a importância do valor da família, o matrimônio, a dimensão sacramental do matrimônio e tudo mais. Então a gente fica assim, admirado de ver que tem bons exemplos, a gente encontra bons exemplos. Há muitas pessoas, eu falei disso numa live sobre maternidade, né? Eu acho que foi no Dia das Mães, exemplos heróicos das mães que se empenham em dar uma educação cristã aos seus filhos, nessa sociedade, como eu sempre tenho dito, globalmente anticristã e neopagã, etc, etc, e o aborto faz parte desse neopaganismo, porque já existia na antiguidade, barbaramente, e hoje, novamente, barbaramente estão acontecendo. Agora, eu gostaria só para encerrar, porque eu tenho feito um empenho, né, para as nossas lives ficar em uma hora e pouco, para não esticar demais, né, porque tem certos assuntos... Terminei num tempinho certo. Não, estou falando de mim, porque tem certos assuntos que se deixar são 10 horas de conversa, então a coisa vai porque é assim, são muitas coisas, são vários aspectos, etc, etc. Mas eu agradeço muito, né, porque a Isabela apresentou, ela me encaminhou essa apresentação, eu achei pertinente que ela pudesse estar trazendo aqui no canal, até para deixar registrado, e partilhar com vocês também esses apontamentos que são pertinentes para que alargue a conscientização cada vez maior dessa questão e outras que a gente vem tratando aqui no nosso canal. Eu queria só agora, antes de encerrar rapidamente, fazer um pedido aos ouvintes, né, aos participantes, que vocês sabem que em setembro do ano passado, o YouTube, ele removeu o meu canal. Você sabe disso, a Zara participou na época, simplesmente removeu o canal, e
eu tinha uma equipe que estava começando fazendo trabalho em redes sociais, aquela coisa toda, aí um fotógrafo, né? Um fotógrafo encasquetou com uma das fotos utilizadas em uma das redes sociais, e bom, a gente parou. A gente parou porque, né? E desde setembro, então, ficou parado. E a minha conta no Twitter, né? Desde setembro, parada. Então, hoje, né? Hoje, 16 de maio de 2022, eu consegui reaver a minha conta no Twitter, porque muita gente fala, nah, você precisa usar o Twitter, pá, aquela coisa toda. Eu não sou muito de redes sociais, você sabe disso, né? Eu sou aqui do livro, do trabalho, da família, de casa e de várias atividades e do movimento, né, que demanda muita coisa, viagens quando se faz necessário, etc. Mas hoje, a minha última postagem do Twitter foi em setembro, quando o canal foi removido, aí eu fiquei um pouco desanimado, parei, agora o pessoal falou, não, você tem que retomar, aquela coisa toda. Então eu vou passar para vocês aqui o endereço aqui do Twitter, e vou pedir para vocês, eu estou com 1.000 e poucos seguidores lá, que eu vou começar agora a postar, coisas lá também. E se vocês entrarem no meu canal no YouTube, se vocês entrarem no canal, lá em cima tem Twitter. Vocês podem clicar, né? E já vai entrar no Twitter. Vou pedir para que vocês sigam lá no Twitter, peçam para os seus amigos seguirem no Twitter, para a gente poder ver se a gente também utiliza essa ferramenta para poder fazer esse trabalho que se faz necessário. E vamos ver, que dizem, né, que é a linguagem do momento, né? E tem que ser coisa curta, não pode ser nada extensivo, tem que ser assim, bem papum. Então vamos ver. Eu comecei também no Instagram também, mas tenho postado ainda pouca coisa, mas comecei. E vou começar a usar o Twitter, vamos ver lá o que vai dar. Facebook, eu usei muito o Facebook há um tempo atrás, mas depois vinha muita mensagem no inbox, né? Eu já contei disso. Uma coisa, inclusive, eu quero até cumprimentar o Adrian Paz, que eu vi que ele está aqui acompanhando a live, e ele também é um grande pró-vida de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e ele sabe disso. Logo, numa época que a gente usava muito o Facebook, lá para 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, esse período, a gente começou a usar bastante o Facebook, achando que a rede social seria o espaço da liberdade de expressão. Achando, né? Depois da pandemia, a gente viu que é o espaço do policiamento das ideias, né? É isso que são as redes sociais. Você tem que ficar pensando 1000 vezes como que você vai dizer as coisas, porque senão, você já sabe, depois daquela remoção do canal, o que aconteceu. Agora, se for para divulgar a agenda do poder global, nossa senhora, aí é uma beleza, né? Aí isso vai ser removido, vai ser cancelado. Não, se for para apoiar a agenda do globalismo, aí, nossa, aí você vai ter milhões de seguidores, aí vai ser uma coisa assim, aí você vai que vai. Agora, se for para criticar a agenda, nossa senhora, os caras fizeram o que fizeram. Então, gente, quem puder entrar lá no Twitter e seguir lá no Twitter e divulgar, pode entrar no canal, no meu canal, lá em cima tem Twitter, pode clicar e veja se a gente consegue fazer esse trabalho aí também, porque é aquilo que São Paulo Apóstolo disse, né? No seu tempo, que ele é preciso usar, né? Os meios que a gente tem disponível para evangelizar. Esse é o nosso desafio, tá certo? Então está aí, eu quero cumprimentar o pessoal que está aqui, né, acompanhando. Tem vários aqui, vários comentários, vários participantes, e cumprimento a cada um de vocês, tá? Depois eu vou ver melhor aqui os comentários, estamos com 1h18, no máximo 1h20, né? Eu quero ver se eu consigo seguir esse padrão, sabe, para a gente poder... senão a gente... Fica muito... Né? É verdade. Aqui em casa, por exemplo, quando tem o problema de se reunir para conversar, fazer alguma tertúlia literária, né? Antigamente tinha muito disso, né? Tertúlias literárias. Nossa, aí a coisa vai, não tem hora para acabar. Não tem hora para acabar. Haja chazinho, ou chazinho ou café, só para manter acordado.
Então aí já é. Mas, de qualquer forma, tá? Eu agradeço, tá bom? Agradeço a participação de cada um de vocês que vem acompanhando. E amanhã espero ter, pela graça, sempre pela graça de Deus, né? Dar sequência às nossas lives solo, né? Hoje não foi uma live solo, né? Foi uma live com, né? Com a convidada. Mas amanhã eu vou dar sequência, porque eu estou fazendo uma série de lives para tratar sobre o globalismo, só que assim, eu vou pegar aspectos variados, né? E vou lá, vou pegar coisas que você não vai achar assim tão facilmente, né? Esses aspectos. E amanhã eu pretendo, então, dar continuidade aqui à nossa live, onde eu vou falar sobre a origem dos bancos, sobre os primeiros bancos nos séculos 14 e 15, tá? Vou falar dos Médici, vou começar a falar dos Médici, porque isso tem a ver com a gênese do globalismo, tá? Do mecenato, né? Porque eles gostavam de, né, financiar pessoas, artistas, poetas. Nós vamos falar sobre tudo isso. E vamos também falar como que eles se envolveram, inclusive, dentro do Vaticano, naquela época. Vamos falar sobre a eleição do Papa Martinho V, depois do Grande Cisma do Ocidente, tudo tem a ver com aquela crise do século XIV, que vai para o XV, que é ali que a coisa começou a acontecer para criar as condições econômicas e políticas para isso tudo que nós estamos vendo hoje, na proporção que os globalistas assumiram, fazendo o que estão fazendo e que assustou a muitos com o que fizeram durante a pandemia. Mas, Isara, eu agradeço, então, a sua disponibilidade, sua prontidão, né, a sua perseverança, e cumprimento a todos. E antes de encerrar, eu agora estou fazendo assim, outro dia eu falei assim, até amanhã, se Deus quiser. Aí eu cliquei aqui para encerrar, ficou depois só até amanhã. Não, tem que ser até amanhã, se Deus quiser, né? Só Deus é quem sabe, tá bom? Muito obrigado a todos, até amanhã, se Deus quiser.